Felipe, quero começar a conversa perguntando o que essa paridade do euro frente ao dólar revela sobre a economia europeia e quais as consequências desse movimento. Acho que essencialmente, Gabriel, o movimento recente do euro, ele está mostrando um enfraquecimento tanto da economia europeia, que está passando, como você me comentou, por questionamentos sérios em relação à energética, que vai impor uma dinâmica de custo muito elevado para o setor produtivo e também para as famílias, o que consequentemente vai pressionar crescimento para baixo. Ou seja, a perspectiva de menos crescimento nesse momento é o principal fator que tem pesado sobre a moeda, e isso acaba impactando fortemente nas expectativas à frente. Ou seja, o significado da volta da paridade, obviamente existem várias análises gráficas possíveis, mas em termos fundamentais, a volta da paridade representa um enfraquecimento geral do euro vis-à-vis o dólar, o que significa também um enfraquecimento da economia europeia vis-à-vis a economia americana. E, Felipe, o mercado teme uma grande crise energética na União Europeia devido à interrupção do fluxo de gás russo por lá. Você acredita que isso aumenta as chances de recessão? Com certeza, a visão para a economia europeia, ela é uma visão em que os custos relativos à energia, em geral, que tem que ser encarado tanto como insumo básico em termos produtivos, como um produto de elasticidade muito baixa no consumo das famílias, ou seja, um aumento muito grande de preço de energia não vai levar a uma redução proporcional na quantidade consumida pelas famílias. A combinação desses fatores tende a, um, reduzir investimento e, dois, reduzir o consumo das famílias, porque você tem menos renda disponível para consumir outros bens e serviços. Ou seja, no limite, você vai ter menos PIB, realmente. E o cenário recessivo é um cenário muito vivo, dado o movimento que a gente tem observado nesses últimos meses. Por exemplo, o gás natural na semana passada chegando no maior patamar de preço desde março, que por sua vez era o maior patamar também em uma janela bastante significativa, e isso provavelmente vai se refletir, vai se intensificar na medida em que nos aproximamos do inverno na Europa, a menos, obviamente, que você tenha uma alteração da dinâmica de fornecimento de commodities energéticas ou da situação geopolítica, mas isso aumenta a probabilidade de forma muito relevante. E, Felipe, a tendência é do euro se depreciar ainda mais, pelo que você acompanha pelos gráficos e por toda a análise. Eu também queria te perguntar em relação ao dólar, se o dólar nesse momento é o único ativo que está se mostrando um refúgio de investimento diante do cenário desafiador que 2022 está apresentando. Perfeito. A análise gráfica não faz parte da minha especialidade, ainda que acompanhando alguns analistas, a indicação é que você poderia ter mais momento para baixo, mas fundamentalmente, mais do que o euro enfraquecido, parece que o dólar fortalecido é uma realidade considerável nesse cenário em que o mercado está tradando probabilidade de recessão. A gente tem aquele fator chamado de dollar smile, que é em um cenário muito negativo para crescimento, de aversão a risco, o dólar tende a se valorizar, tal qual ele se valoriza em um cenário de crescimento muito positivo para os Estados Unidos, quando ele supera a expectativa de crescimento do restante do mundo. Mas fato é que a gente parece estar caminhando para a primeira ponta do sorriso do dólar smile, o que significa dizer, por sua vez, que você tem um fator de fortalecimento do dólar movido essencialmente por essa perspectiva maior de recessão, junto com o cenário em que o Fed segue subindo a taxa de juros durante esse segundo semestre. Ou seja, aversão a risco, menos crescimento global, menos crescimento de alternativas à economia americana, como, por exemplo, a economia europeia, apontam na direção de um dólar necessariamente mais forte. E interessante perceber que isso não se limita à zona do euro. A gente tem observado movimentos significativos no ien, no pound britânico, na libra britânica e também no dólar contra moedas de países emergentes, não menos relevante o que tem acontecido com o real aqui no Brasil. Ou seja, essa tendência de fortalecimento do dólar
parece muito bem definida nesse momento. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.